Olá, olá, e seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Vanessa Rocha e já vou começar aqui te contando uma coisa. Eu não sou professora, de inglês, eu não sou fonoaudióloga, não sou linguista, nem tradutora, não sou nada disso. Eu vim falar para você que eu sou uma mãe que trouxe metodologia, trouxe estudo científico para desenvolver um ambiente bilíngue em casa. E para que isso acontecesse, eu precisei de uma coisa. Eu precisei de ser muito curiosa. Eu precisei de trazer essa vontade bem viva no meu coração. Eu sempre me interessei pelo desenvolvimento humano, sempre me interessei por aprender como que o nosso cérebro funciona. E eu posso falar que foi assim que eu cheguei a conhecer mais de perto a neurociência comportamental. Foi aí que eu me sujeitei a fazer uma pós-graduação e também me sujeitei a conhecer mais sobre programação neurolinguística. Mas a verdade é que na época que eu estava fazendo esses estudos, eu ainda não imaginava o quanto que esse tipo de conhecimento ele mudaria a forma que eu via a minha vida. Ele mudaria a forma como que eu iria me posicionar como mãe. Porque, deixa eu te contar, tudo começou quando eu assisti em um módulo na pós-graduação de neurociência, uma aula específica sobre os impactos que falar mais de um idioma causava no cérebro. Naquela hora foi como se tivesse virado uma chavinha. Eu, eu ali naquele momento eu decidi que o meu filho, um filho que eu tivesse no futuro, ele seria bilíngue, ele falaria mais de um idioma. Mas só que havia uma questão, só um probleminha, né, ali na rota. Eu não falava inglês. Eu não falava inglês de forma fluente. Eu sabia o inglês básico, eu sabia palavras, frases bem simples, mas eu não sabia o inglês. Eu poderia ter desistido? Poderia. Eu poderia ter colocado empecilhos, ter colocado isso como uma barreira? Poderia. Poderia ter colocado na cabeça que isso não era para mim, que isso estaria fora da minha condição? Poderia. Mas eu vou te falar que ao invés de fazer isso, eu escolhi um caminho diferente. Eu escolhi usar o inglês que eu já tinha, usar aquilo que eu já tinha com intenção certa, usar aquilo que eu já tinha com consistência e foco em conseguir um resultado. E foi assim que começou a minha jornada aqui. Desde a gestação, desde que o meu filho Theo estava na minha barriga, eu comecei a inserir o inglês na nossa rotina. Eu cantava, eu lia para ele. Eu não foquei na perfeição. Eu foquei ali sim em criar um ambiente que fosse o mais natural, que fosse um espaço onde o inglês ele entraria com leveza, ele entraria sem pressão, sem cobrança. E eu vi com o tempo, as coisas foram se encaixando, sabe? No início, eu ficava com muito medo, porque eu estava testando no meu bem mais precioso, que era o meu filho. E se desse errado? Mas sabe de uma coisa, gente? O resultado cura. O Theo hoje conversa o inglês de forma tão natural que me emociona ver ele interagindo no segundo idioma, que eu não sou fluente ainda. E além disso, ele me ensina. O resultado cura. Essa mudou a chave para mim. Foi então que eu percebi que não são, não somos nós que ensinamos inglês para os nossos filhos, não mesmo. Somos nós, os pais, que criam as condições para que esse aprendizado aconteça.
Ou seja, é responsabilidade do pai criar o ambiente para que o inglês aconteça de forma natural. Então, gente, é por isso que eu tô aqui, para te convidar para um movimento, porque isso aqui que eu tô me propondo a fazer não é sobre ensinar inglês. Isso é sobre preparar os pais para que o inglês aconteça em casa de forma natural, de forma agradável, leve, aconteça no dia a dia, como o português acontece na nossa casa. Porque no final, gente, a gente que não adianta de verdade ter os melhores livros, os melhores aplicativos, os melhores métodos, as melhores estratégias, se a base não for sólida. E sabe qual que é essa base? O que muda realmente? O que faz a diferença real? Você. Sim, porque o seu filho, ele só vai aprender o inglês em casa, de forma leve, de forma tranquila, se ele tiver você com intenção e conexão. Ele vai se conectar com um tom de voz amável, com o coração que você vai colocar nessa jornada. Porque aqui, os pais podem ter acesso a N ferramentas, a ferramentas preciosas. Mas a verdade é que a ferramenta mais importante, a ferramenta que é mais importante e é insubstituível, sabe qual que é essa ferramenta? Essa ferramenta é você. Eu posso até mudar os recursos, eu posso adaptar os métodos, mas nada vai substituir o papel que os pais têm nessa jornada. Nada, gente. Ferramenta a gente troca, ferramenta a gente substitui, ferramenta a gente adapta, mas se tirar da jogada os pais, a naturalidade não acontece, o ambiente não se cria. Por isso, antes mesmo de mostrar as técnicas, antes mesmo de entregar atalhos ou métodos mágicos, eu preciso sim preparar a terra. Porque o inglês do seu filho não começa na boca dele. Não. O inglês vai começar na sua atitude, na sua presença intencional. E é por isso que eu falo que eu não sou professora de inglês, longe disso. Meu inglês é ruim. Posso falar assim, meu inglês é ruim. Mas foi com esse inglês ruim que meu filho hoje consegue se sair muito bem em tudo que ele faz. Eu não sou professora, eu gosto de falar que eu sou uma semeadora. Eu vou plantar a semente aí na sua mente, mas para essa semente germinar, crescer, dar uma árvore e colher frutos, a terra precisa estar muito bem preparada. Porque, como eu disse, não adianta eu falar para você que o seu inglês é o primeiro ponto, porque não é. O inglês é só uma pontinha do iceberg. O que está por baixo é muito mais profundo, muito mais denso, muito mais rico do que o seu inglês, qualquer que seja o nível do seu inglês. Claro que se o seu inglês for fluente, você terá mais chances de conseguir quebrar a barreira ali da sofisticação, porque quem tem o inglês fluente geralmente são pais que não querem conversar com o filho por medo de estar ensinando errado. Isso eu já encontrei com várias pessoas que têm esse inglês fluente e que não conversam por medo de entregar ao filho algo que esteja errado. Olha, vai entender, né? Então precisa realmente. Eu tive acesso a esse conhecimento de que tem a pessoa sofisticada, tem a pessoa simplória e tem a pessoa simples. A pessoa sofisticada, vou comparar aqui com essa pessoa que tem um inglês fluente, é aquele que não sai do lugar porque não quer entregar aquilo pensando que vai ser ainda complicado entregar
o inglês. Então, talvez a pessoa que tem esse inglês fluente, ela precisa dar um passo para trás para poder ir lá no básico e se conectar com o básico para poder entregar ainda para o filho. E tem o simplista, que é aquele que acha que o, o pouquíssimo que está fazendo não se engaja, não se desenvolve, não busca ter acesso a conhecimento e se transformar, então acha que o pouquíssimo que tem já vai ser suficiente. E tem o simples, que ainda que tenha pouco, sabe que com intenção, conexão, presença e preparação, vai acontecer a entrega. Então, eu falo que eu fui essa pessoa, eu fui simples. Eu comecei com o que eu tinha. Eu comecei o processo com o Theo na barriga, da forma mais simples possível, mas com intenção, porque eu sabia dos benefícios, com consistência, porque eu não fazia um dia sim, o outro talvez, e depois deixava para fazer, né, no mês que vem. Não, eu tive consistência, fazia diariamente. E eu utilizei de ferramentas de forma intencional nos momentos pertinentes. Não adianta nada eu entregar para você ferramentas se você não estiver preparado para ser esse simples. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Se fizer sentido, deixa aqui nos comentários para que eu possa acompanhar e interagir com vocês, combinado? Então, para hoje, eu desejo que você seja simples na sua forma de atuar para criar esse movimento de um ambiente bilíngue aí na sua casa. E eu tô aqui, vamos junto? Vamos junto fazer isso de forma natural, de forma para gerar resultado? Porque nada vale ter ferramentas se não tiver presença. Combinado? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.